agora com o painel que traz o tema Identidade como novo perímetro de segurança. Convidamos para a mediação deste painel a diretora da Conteúdo Editorial, Graça Sermu. Por favor, Graça, ao palco. Participam deste painel de forma presencial, a quem convidamos também a compor o palco, Rafael Teixeira, engenheiro de pré-vendas da Upgate. Seja bem-vindo, Rafael. Mário Azzolini, Cyber Security, especialista da AESC. Seja bem-vindo, Mário. E também convidamos Helenirce Furlaneto, Segurança da Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Helenirce. E participam de forma virtual deste painel Sérgio Tonieto, gerente de Segurança da Informação e Privacidade da Uninter. Seja bem-vindo, Sérgio. E Antônio Neto, Regional Cyber Security Manager da Renault. Seja bem-vindo, Antônio Neto. De imediato, nós passamos, então, a palavra para a mediação deste painel, a Graça Sermu. Agora sim. Bem, obrigada a vocês, mais uma vez, obrigada a todos que estão nos acompanhando pela internet, obrigada àqueles que estão aí online, fazendo parte aqui do nosso painel e os presenciais. Esse painel está fantástico, né? Está super bem equilibrado aqui com as participações presenciais e online. Muito bom. Pessoal, falar de identidade é muito importante porque durante a pandemia, e a gente fala sempre isso, né? A questão da identidade voltou à tona com força total em função de tudo que a gente viu acontecer. Já falamos aqui de manhã de perímetro fragmentado, né, de bilhões de acessos de todos os lados. E como é que fica a identidade nesse processo? É a mesma coisa do que a gente estava falando antes ou nesse cenário híbrido que a gente está vivendo hoje, onde os acessos acontecem de qualquer lugar, a qualquer hora, de verdade, né? Agora é de verdade. A gente tem que olhar para a identidade com um pouco diferente do que a gente olhava antes. É por aí que a gente vai começar. Rafael, eu vou começar por você, porque recentemente eu estava num debate participando com alguns e muitos falaram assim: olha, a senha já devia ter morrido. E ainda é considerada, até hoje, né, o principal recurso do ponto de vista de identidade. E a gente já está falando até de fazer essa identificação por software, está falando do fim da VPN e a senha sobrevive aí. Tivemos até agora, recentemente, comemorando, né, o Dia da Senha. Então, na sua visão, o que a gente vai ver daqui para frente? Quer dizer, realmente a senha tende a desaparecer, a gente vai ver outros mecanismos de identificação e a identificação por software. Explica para a gente essas tendências que a gente está vendo no cenário de identidade. Legal. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Não, sim, a senha ela é persistente ainda, né? Porque eu acho que é algo... A senha teimosa, né? Ela é algo natural hoje para os usuários, né? Então, ela tende a permanecer ainda mais um tempo, mas ela está começando a ser somente mais um fator que vai compor na identificação do usuário. Então, hoje, a identificação do usuário ela é algo mais aprimorado. Vamos dizer que a identidade ela é algo multidimensional. E a senha é parte disso daí. Então, o que faz, né, esse perfil? O que faz essa identidade multidimensional? A localidade, a postura do dispositivo que o usuário está utilizando, a maneira de autenticação do usuário, a forma como o usuário se comporta fazendo a autenticação. Então, já existe tecnologia hoje que compõe tudo isso daí, mas ainda o password é muito comum e vai continuar existindo por algum tempo. Perfeito. Mas já existem outras formas de fazer a autenticação, de forma muito mais inteligente, mas vai continuar existindo. Mário, eu vou trazer você aqui para a nossa conversa, fazer aí um ping-pong entre os presenciais e a turma que está online. Como é que você hoje está vendo essa questão da evolução do modelo de controle de identidade, de gerenciamento, do uso de outras formas de você saber quem está acessando, o quê, quando, onde e por quê?
isso vai se tornar, daqui para frente, muito importante. Como é que você está vendo nessa escala? Para onde que está evoluindo na sua visão? O que você acha que está funcionando mais, o que está funcionando menos? Sem dúvida, Graça. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente pode separar em 2 parâmetros isso. A identificação do usuário para o primeiro acesso e algo que é muito importante, que a gente não pode esquecer, é esse acesso controlado dentro da corporação. Estou falando exatamente do ramo onde eu atuo, parte hospitalar. Ali a gente trabalha com enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem. Quando a gente fala de senha, a gente não pode lembrar de e-mail, de VPN apenas. Algum acesso de um dispositivo móvel, mas também a gente tem que pensar nesses 2 cenários. E exatamente o tema desse painel é algo super importante para a gente tratar isso. Eu bloqueio ou eu libero passando uma característica de informação? Olha, você acessou algo que você não devia. O teu diretor, o teu responsável técnico acima vai fazer essa cobrança. Então, eu acho que a palavra principal para a tua pergunta é visibilidade. Eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo, em qual ambiente eu estou, externo ou interno. Perfeito. Antônio Neto, Renault, vamos falar um pouquinho. Vários colegas seus também já passaram por aqui, né? Volkswagen, Padilha estava aqui, temos a Dana aqui. Para vocês muda um pouco essa questão, por exemplo, a VPN hoje, Neto, está na berlinda, né? Durante a pandemia, muitos questionaram até que ponto esse modelo ia sobreviver, mas é um modelo que muitas empresas utilizam. Aí está se falando de vários outros tipos de identificação, autenticação, enfim. Em que página você está ou você acha que é preciso estar nesse cenário, na sua visão, e dentro da área e do segmento, né, de indústria que você atua? Bom, primeiramente, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os membros aqui. Muito obrigado por estar participando. É minha primeira vez aqui neste evento. Hoje o ramo automotivo ele é bem sensível, né? A parte de gerenciamento de acesso. Por quê? Porque além de a gente ter a nossa TI tradicional, ainda a gente tem toda a parte de sistemas de fabricação. Então hoje a gente tem um direcional. Hoje, felizmente ou infelizmente ainda a gente está no método arcaico ainda, que seria a VPN, a gente não evoluiu, não avançou nesse tema, e a gente tem sempre trabalhado em melhoria dos nossos controles. A gestão de identidade hoje é muito importante, a gente sempre tem a parte de conscientização, que é, se hoje não está recomendado, não está no melhor cenário, a gente tem como visão o MFA sendo mandatório para todos os usuários, isso usando softwares que fazem esse gerenciamento, hoje através de aplicativos, soluções que nós temos hoje, e mesmo assim ainda a gente acaba correndo um risco, né? A gente teve, agora compartilhando com todos aqui, a gente teve conversando com os amigos, a gente tem alguns cenários que, mesmo com todos esses argumentos, essas soluções, ainda a gente acaba encontrando o compartilhamento das senhas, né? Então, Exato. é bem difícil esse controle, não é fácil, eu acho que independente do segmento, ou automotivo, ou seja ele qual for, mas a gente precisa entrar num ciclo de maturidade. Dentro deles, se fala muito que é a parte de biometria, a parte de geolocalização. Hoje, por exemplo, existem hoje estudos que um determinado usuário, e através da sua geolocalização, ele pode ter acesso ou não. E isso é muito importante hoje no mundo que a gente vive, com relação a ter contratações de colaboradores em lugares diversos do mundo, mas hoje eu vejo que a geolocalização é um divisor de águas para garantir o acesso e melhorar muito mais a segurança, né? Perfeito. Vamos aqui para o nosso presencial trazer a Helenirce aqui conosco. São poucas as mulheres representando esse mundo de cyber, né? E fico muito feliz quando temos uma representante aqui. Helenice, a gente está falando de identidade, a gente está falando de acesso, a gente está falando de senha, de identificação por software, de sobrevivência de VPN ou não, mas tudo isso com o objetivo da gente estar mais protegido, da gente ter menos vulnerabilidade, né? É claro que a gente não vai falar nem detalhar todos os, né, momentos, todos os desafios que acontecem, mas hoje a gente sabe que o governo está aí muito visado, a gente tem, né, fatos acontecendo, inclusive públicos. O quanto você acha que essa questão
ela é crítica nesse setor público? Primeiro, obrigado, Graça. É uma responsabilidade grande representar as mulheres, né? Espero que no ano que vem, nos próximos... Vamos atrair mais. Eu fico sempre olhando para elas aqui, ó. São poucas na plateia, mas as poucas eu já vou lá depois que termina o evento e, ó, saio trazendo para o grupo. A identidade, né? Então, fazer uma pequena retrospectiva do mundo antes da pandemia e agora. O trabalho remoto eu represento o judiciário, né? O trabalho remoto já era regulamentado dentro do judiciário através do CNJ, que é o órgão regulador, né, do Judiciário Nacional. Porém, era muito assim, estava engatinhando ainda. Com a pandemia, isso impulsionou e as ferramentas de acesso remoto que nós tínhamos não suportou a avalanche da virada de chave na pandemia. Então, e os controles, né, de identidade e tudo mais, que a gente estava habituado dentro de casa, como a gente vivia num grande condomínio cercado, de repente, né, os muros foram retirados. Então, essa percepção e controle das identidades, como foi uma virada de chave de um dia para o outro, foi brusca, né? Então, claro que teve exposição, é noticiado, nós passamos por um ataque, né? Alguns ataques, né? Um de pichação, outro de grande repercussão em 2021. E claro, né? A gente conhece a anatomia dos ataques ransomware, que foi o nosso caso, acontece através de uma identidades, né? Então, a gente já ouviu falar, e a gente sabe do aliciamento de identidade, que antes era venda de credenciais, acontecia no submundo da internet, vamos dizer. Hoje existem propostas, né, de aliciamento. Então, nas redes sociais. Né? Isso. Então, é uma mudança brusca, e a gente precisa lidar com tudo isso. E se a identidade não fosse importante, não haveria, né? Esse nível não teria tanto valor. Então, sim, claro que foi um aprendizado. Todo o incidente ele precisa trazer, pelo menos, um grande aprendizado e maturidade. A gente deu passos grandes, né? Então, agora chegando onde eu queria. Com relação à identidade, a gente avançou muitas coisas e eu acho que um passo, assim, um insight grande que a gente teve foi desenvolver um duplo fator de autenticação com o cadastro do GovBR. Então, hoje, tanto para fazer a troca universal de senhas, que a gente fez internamente, né, para os usuários internos, como o acesso remoto, hoje, ele é feito através do duplo fator com o cadastro GovBR, né? Ótimo. Então, foi um amadurecimento, assim, claro que não resolveu todos os problemas. Mas foi um passo importante, mas foi né? Um passo que eu vejo... A partir de um incidente, né? Quer dizer, a gente tem que olhar o lado positivo também, que é o do aprendizado, né? Que isso é muito importante, muito legal. Eu sei que é um desafio vir para cá falar, né? Falar, se referir a um incidente, a gente sabe o quanto é complicado, mas muito legal, muito corajosa também a sua vinda, a sua participação, poder falar sobre isso e falar também dos pontos positivos que, obviamente, advêm de uma experiência como essa. Você vai falar mais, mas muito obrigada já pela sua participação. Sérgio Tonieto, estamos aqui falando, né, dessas experiências, muito legal, já fatos aqui, né, sendo trazidos e compartilhados. Eu queria ouvir você também, na sua área de atuação. Como é que você está vendo esse momento hoje do ponto de vista de identidade? Vocês estão avançando para algum caminho que você considera mais interessante, mais estratégico? Tem também esses desafios, como foi colocado aqui, né? Os modelos tradicionais, VPN, as senhas que acabam ainda sendo muito utilizadas. Fala um pouquinho sobre esse cenário para você hoje. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Enfim, acho que para nós aqui não segue uma receita muito diferente do que todo mundo tem feito no mercado, né? Como o Rafael falou no começo ali que o password ainda não morreu, acho que a VPN também ainda não morreu, tem várias tecnologias que nós vamos conviver por muitos anos, mas em contrapartida a gente está tendo que buscar soluções para agregar em cima dessas tecnologias. Então, quando a gente fala de identidade, como foi dito aqui anteriormente, para quem vai trabalhar remoto, mesmo dentro da empresa, o MFA, né, o múltiplo fator de autenticação, ele é imprescindível, não dá mais para confiar simplesmente na boa e velha senha, mesmo porque, por mais que você tenha uma política de senhas fortes, né, dependendo da pessoa, se a política for muito forte, ela vai colar aquele post-it no monitor, né, com a senha para ela lembrar, e isso quebra qualquer estratégia de segurança. Então, colocar um múltiplo fator de autenticação, ele é fundamental para incrementar isso. E eu vejo que no futuro não vamos fugir do que foi falado também de biometria, né? Ou seja, acho que o futuro do password aí para a nossa área de segurança, tecnologia, vai ser a biometria, não tem como ser diferente, porque muito mais difícil de quebrar, né? Não é uma coisa que eu consigo capturar de maneira muito fácil. A gente sabe que tem tecnologias já que já estão buscando burlar isso, mas não é tão fácil, né? E quanto a segurar a identidade e também o acesso das pessoas, acho que é um conjunto de coisas, né? Falando da VPN, quem ainda tem data center on-premises sabe que a VPN ainda não morreu, mas em contrapartida já temos muitos serviços em nuvem. Então o desafio está sendo proteger esse acesso em todas essas vertentes. E o processo de gestão de identidade e acessos, né, que aí é a parte processual de todo esse bolo, ele é fundamental. A gente tem que saber exatamente quem acessa, o que acessa. Uma coisa que foi muito importante e comentado aí, a geolocalização, que foi comentado também por uns colegas, ela é importantíssima. Alguns usuários, a gente vai ter que começar a monitorar. Usuários estratégicos, vamos ter que monitorá-los, né, saber colocar regras, inteligência em cima disso, né? Então, por exemplo, meu diretor ele não pode estar alugando 2 vezes, uma daqui e outra da Rússia, por exemplo, né? Isso já tem que soar um alerta dentro do SOC da empresa e já tem que disparar um runbook aí para a gente conseguir já mitigar isso, né? Então, é fundamental que essas tecnologias elas sejam, enquanto elas não morrem, mas que elas sejam incrementadas com tecnologias mais novas para assegurar essa proteção como um todo. Perfeito. Eu gostaria de manter agora todos aqui, vou pedir para trazer isso, todos aqui, para a gente começar a fazer uma dinâmica aqui, onde, se vocês que estão online quiserem responder, participar, só levantar o dedo aqui. Uma primeira pergunta aqui de ping-pong, depois eu quero que o pessoal participe também. Eu ouço muito pessoal falarem que todos esses mecanismos de identificação, eles têm uma resistência cultural muito grande dentro das organizações. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que no setor financeiro, hoje no celular, as pessoas se autenticam da forma que for preciso. O que falta aí? É a segurança pensar mais na conveniência ou é aculturar realmente o usuário dentro da organização? Quem pode falar sobre esse tópico? Mudei aqui a dinâmica. Opa! Vamos lá. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Hoje, por que a biometria, né, os tokens e todos os aparatos que o sistema financeiro trouxe, ele ajudou a identificar, né, as pessoas a terem essa cultura diferente de que elas têm que proteger melhor aquilo que é importante para elas. Na empresa não é diferente. Eu acho que eu acredito muito que o sistema bancário trouxe para a gente, né, o sistema financeiro trouxe para a gente como pessoa física, está nos ajudando muito, enquanto empresas, a implementar isso, porque as pessoas já começam a assimilar, poxa, eu uso isso no banco, então quer dizer que aqui também eu preciso deixar isso mais seguro. Como toda tecnologia, sempre tem um pouco de resistência no começo, mas à medida que as pessoas vão entendendo essa necessidade, entendendo que elas passam a ficar mais protegidas com aquilo, não estão mais tão sujeitas a fraudes e a proteção aumenta de maneira considerável, eu acredito que essa cultura ela vai naturalmente acontecendo. Sempre tem, obviamente, a barreira cultural. Toda vez que você coloca alguma coisa nova, né, no ambiente, nossa, o que é tem isso? Resistência, né? Resistência é natural, é do ser humano, como foi
falado pelo Rodrigo na apresentação dele aí sobre a questão cultural, né? Todo o trabalho que ele fez, muito bom. A questão cultural é fundamental e nosso grande desafio está sendo cada vez mais pensar em como romper essa barreira de uma maneira que traga esse benefício para o negócio. Perfeito. Acho que eu vou Isso eu ia aproveitar te a fala. perguntar. Saúde, depois governo, quero ouvir indústria também. Aproveitar a fala É exatamente. mais difícil com médico, enfermeiro, duplo fator de autenticação, aí está aquela correria ali na emergência. A gente brinca, né, que é duas áreas, dois departamentos que é muito complexo. Você trazer impor alguma coisa é a área de médicos e a área de advogados. São estudos... Daqui a pouco a Helenice confirma, só ela não pode falar muito, porque tem um monte de advogado acompanhando pela São internet. complexos e, assim, são argumentos que eles têm, eles trazem muitos argumentos técnicos. Só que... você diz a equipe médica tem argumento, tipo assim, a emergência, não deu tempo, exatamente. A saúde está em primeiro lugar, mas a vantagem disso... A segurança em segundo. Exatamente. Só que a vantagem disso é que o dia a dia está mostrando que a segurança é importante. O próprio WhatsApp dele, ele tem um duplo fator. Para ele acessar o banco, para receber o salário que ele tem, obrigatoriamente ele tem que... foi habilitado um duplo fator de autenticação. Então, o dia a dia, a pessoa física dele está facilitando muito as nossas vidas aqui. Então, isso, existe era exatamente sim... essa pergunta. Porque na pessoa física, ele passa por vários processos como esse e entende, né, que no setor financeiro ele precisa, mas às vezes no trabalho, ali na correria, ele fala, putz, que complicado aqui, tem que fazer não sei quantas autenticações aqui. E essa é a vantagem da segurança da informação dentro da corporação. Eu acredito que todo público que está online e aqui dentro, existe uma barreira muito no setor em si de segurança da informação, que é muito cautelada à infraestrutura. É muito isso. Até que ponto eu vou, até que ponto eu não vou? Será que eu imponho ou não imponho? A vantagem é a tua cultura, você implementar essa cultura. Traz do dia a dia, traz da pessoa física, traz o que o Facebook está te obrigando a fazer no dia a dia e mostra a importância de fazer isso no corporativo. Entendeu? Então, essa associação que é super importante e eu vejo que existe a residência sim, mas está sendo mudado isso. Acredito que a gente vai ganhar essa batalha aí. Ótimo. Bom, Helenice, você quer comentar? Tem resistência, sim. Eu lembro de algum tempo atrás, a gente apresentou uma política de senha com critérios, né, mais... então, a gente apresentou a proposta e a gente levou para casa um monte de trabalho para fazer, porque... para adaptar o ambiente, o sistema, para facilitar, claro, né, para facilitar a troca de senhas e tudo mais. Então, a gente apresentou uma proposta e levou mais trabalho. Mas eu entendo, assim, ó, que quando se tornar mais... a usabilidade for mais voltada junto com a segurança, então fica imperceptível, vamos dizer, né, no hábito. E nesse momento... Então, você vê que tem um desafio aí para a segurança também, levar em conta essa questão da usabilidade, né? Na hora de implementar, né? Então, nessa ocasião, né, foi falado justamente da questão bancária. Mas no banco a minha senha tem 6 dígitos e é seguro, né? Mas então não se levou em conta que existem outros fatores no banco, mas é tão, assim, assimilado, vamos, né, pelas pessoas que talvez não sejam considerados. Então, espero que a gente possa chegar nesse nível. E mudando isso, né? Rafael, gostaria que você comentasse. A gente está falando aqui de várias técnicas, né, de vários modelos para chegar naquele ponto que a gente começou a nossa conversa aqui, né? Quem é você, até onde você pode ir, né? Eu tenho confiança ou não que você possa seguir, e a gente falou de várias tendências. Eu tenho acompanhado, né, vocês com essa proposta de fazer esse processo por software, mas hoje a realidade ainda é muito esse modelo que a gente está vendo aqui, né, Rafael? E muitas empresas com VPN. É possível avançar nesses novos formatos, mesmo tendo esse cenário ainda de senha,
ainda implementando um duplo fator, ainda usando, ainda não, talvez por muito tempo ou até sempre, a VPN. Como é que essas tendências vão se enquadrar nessa realidade que é o que a gente está vendo hoje? Esse ponto é muito importante. A transformação digital não vai parar. Cada dia mais os serviços vão ser acessados de forma remota, através de um canal digital. E para que as companhias tenham, né, possam expandir os seus negócios, a tecnologia tem que evoluir junto, né? Hoje a gente vê as pessoas de qualquer localidade trabalhando, cumprindo o seu fluxo de trabalho, e isso é algo que não vai voltar atrás, né? A pessoa vai construir o perímetro na localidade que ela estiver. E a única coisa em comum que vai sobrar é a identidade. Só que somente a identidade não é confiável para você prover um serviço ou prover sua infraestrutura para que o seu fluxo de trabalho ocorra. Então, nós precisamos evoluir a tecnologia. E hoje, para nossa sorte, existe diversas maneiras de você fazer uma identificação segura do usuário sem afetar a usabilidade dele. Com o reconhecimento do dispositivo, métodos de autenticação baseado no risco do usuário, que vão sendo incrementadas camadas conforme o risco que o usuário vai representando para aquele canal digital ou para a infraestrutura da instituição. Então, a tendência é que a gente tenha tecnologias que sejam mais smart, né, para entregar acesso seguro e preservar a experiência de acesso tanto do empregado como de um cliente que está consumindo um serviço digital seu. Então, a tendência é a gente evoluir isso aí para melhorar a usabilidade e manter um alto nível de segurança de onde o usuário esteja. Antônio Neto, eu queria que você comentasse um pouco. A gente está numa parte interessante aqui da nossa discussão, falando sobre usabilidade. O Rafael até pontuou que é um processo, né, uma jornada, mas a gente não pode perder de vista isso. Eu vou trazer uma pergunta aqui do Ronaldo Rigon, que está desde cedo aqui. Muito obrigada, nos acompanhando aqui pela internet. No seu entendimento, o cidadão, no caso da sociedade, e usuário, colaborador dentro das organizações, ele precisa ter uma orientação mais adequada sobre como se proteger e prevenir, ou a segurança tem que realmente ser mais transparente? Veja, vou dar exemplos do que eu vivo no dia a dia, né? Independente do colaborador, independente da área, do grau de conhecimento, eu acho que a linguagem para conscientização e para melhoria da segurança, ela tem que ser transparente, ela tem que ser simples e objetiva. Hoje, na cibersegurança, a gente tem muitas siglas, muitos nomes, e que às vezes você fala com as pessoas, por exemplo, o MFA, dependendo do grau e para quem você vai falar, ela não vai compreender. É Sopa de muito letrinha, diferente. né? É sopa de letrinha. Então, às vezes, a tua parte de conscientização, independente da solução que você está implementando, ser transparente e descer e se pôr no lugar da pessoa e falar na linguagem daquela determinada pessoa, seja a posição que ela tiver, independente da posição que ela esteja, eu acho que a gente consegue melhorar a cultura e, de contrapartida, também melhorar a segurança, seja onde você esteja, né? Mas o Fernando Martins está acompanhando a gente aqui, ele rebate, achei interessante que logo na sequência ele falou, mas será que essa transparência ela não vai além da conscientização? Será que não é uma lição de casa para a segurança implementar esses recursos sendo mais transparente? O que você acha? Eu acho que sim, faz Você todo e depois sentido. vocês também quero ouvir. Sim, faz Por todo favor. sentido. A transparência faz parte, é fundamental para toda e qualquer área, e principalmente para a cibersegurança. Só que, de contrapartida, mesmo assim, tem pessoas que acabam não compreendendo, não entendendo e continuam no mesmo. Você olha, você implementa, você trata, você explica e, mesmo assim, dependendo da função, ele não aceita, porque ele acha que vai atrapalhar, vai demorar, uma estratégia a mais, é um passo a mais para as atividades do dia a dia. Então, mesmo transparente, ainda você acaba tendo resistências. Mais alguém gostaria de comentar esse ponto da transparência, da segurança? Rafael? Sim, é importante que ocorra a segurança com transparência para o usuário. Só que chega um ponto que o risco que esse usuário representa
para aquele serviço ou para a infraestrutura, não pode ser deixado de lado e você tem que elevar o nível de segurança da conexão desse usuário. Então, eu acho que a gente tem que balancear usabilidade com segurança, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio aí, Sim, cada um dentro do seu modelo, da sua cultura, né? Exato. E é possível hoje, né? Hoje você consegue implementar uma forma de autenticação gradual e você vai ter confiança na identidade do seu usuário e realmente você vai colocar um passo adicional somente quando você encontrar um risco muito grande que não é suportado por suas regras de compliance e de governança. Então, é importante, sim, pensar na estratégia dessa. Sérgio Tonieto, queria que você também comentasse aqui um aspecto que a gente está nesse capítulo aqui da questão da segurança, olhar para a usabilidade, tentar ser mais transparente. Na sua opinião, com esse avanço, né, o próprio Rafael está trazendo aqui uma série de tendências, você acredita que o caminho aí, quer dizer, deveria ir embora, né, que o Rodrigo Jorge não me ouça, cultura, conscientização, tudo tem que estar lá, mas não tem que eliminar esse risco do fator humano? Quer dizer, a questão da identidade, é o que o pessoal que está aqui online está dizendo, a questão da identidade não tem que avançar um pouco mais, no sentido de eliminar mais esse risco humano, até porque os processos de aculturamento, conscientização, eles não são tão rápidos. Concordo com essa, mesmo porque o aculturamento ele falha às vezes, e em algumas situações a gente tem problema com fogo amigo, né? Porque o board da empresa muitas vezes questiona também algo que está sendo implantado. Mas eu acho que é um processo, e eu acho que tem que ir muito pelo viés do risco, né? Apresentar qual que é o tamanho do problema, do prejuízo ou a falta de implementação de um controle no que diz respeito à gestão de identidade pode trazer para a empresa. Né? Eu acho que hoje está muito mais fácil, até por conta das novas legislações, aí, LGPD, né? Vamos falar de privacidade de dados, né? Manusear dados de titulares dentro de uma empresa. Né? Hoje, o risco de imagem, o risco de uma multa é muito grande. Então, indo pelo viés do risco, acho que o primeiro que tem que ser, né, o primeiro que tem que comprar a ideia, né, é o diretor, é o board da empresa. O board da empresa comprando isso e dando o exemplo, eu acho que para os demais níveis fica mais fácil. Né? Então, nesse cenário, eu acho que o aculturamento vai fazer parte, mas muitas pessoas, né, elas aprendem pelo exemplo. Se o exemplo vem de cima, a coisa vai mais fácil. Perfeito. Temos perguntas na plateia, por dar essa plateia aqui, presencial, todo mundo aqui, só observando, o pessoal do online aqui está mandando pergunta. Eu quero entrar numa terceira, e, nossa, o tempo corre aqui, um terceiro e quase último tópico aqui, que é exatamente falar um pouco mais desse futuro, tá? Alguns estão aqui, eu tenho que ficar dividindo aqui, gente, o olho. Acho que eu preciso de um auxiliar aqui. Mas se eu estou entendendo, que o pessoal aqui online está questionando, Rafael, talvez eu até comece por você, exatamente essa realidade da VPN, por exemplo. Esse modelo preconizado por vocês, ele pode ser aplicado mesmo por empresas que ainda estão no estágio e provavelmente devam continuar usando o VPN, ou é um modelo, ou esses novos modelos, o ideal é que eles estejam num ambiente mais moderno, mais cloud, multi-cloud? Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, vamos lá. VPN, ela foi muito boa por muitos anos. Atendeu às necessidades de muitas empresas por muitos anos. Mas a transformação digital e acelerada pela pandemia mostrou que VPN não é mais um modelo que atende às necessidades de mercado. Tanto por capacidade, tanto como capacidade de entregar segurança. Hoje a VPN trabalha com um modelo muito antigo, né? Ela dá o acesso e depois autentica, né? O que as empresas buscam hoje é um modelo de Zero Trust, onde você não confia em ninguém e autentica e depois dá acesso. Então, eu acredito que empresas que estão buscando uma maturidade em segurança da informação vão começar a migrar. Eu já vejo, né, essa migração ocorrendo, e foi muito acelerado nos últimos anos, saindo de um modelo que não atende mais às necessidades de segurança de mercado e migrando para novas soluções que estão alinhadas, né,
tanto com a estratégia Zero Trust e também com todas as outras necessidades em volta disso. Eu quero fazer uma rodada final agora, ouvindo. Mário, eu vou começar por você. Qual é a tua visão sobre isso? Quer dizer, os modelos tradicionais, a VPN está aqui na Berlinda, mas a gente tem outros modelos. Como é que você vê isso? Vai conviver? Tem coisas que você acha que vão realmente sair do cenário? Como é que você está vendo essa evolução, se você olhar um pouquinho mais para frente? Não muito, né? Porque em segurança não dá para olhar muito para frente, porque a gente não tem essa visão, obviamente. Mas como que você vê, você preconizaria aí realmente um outro cenário diferente desse hoje? A gente tá vendo, né, várias tendências acontecendo, e uma que veio para ficar, acredito que todo mundo, veio a VPN. Início. E a gente pergunta, será simplesmente o fim dela? Ela vai continuar quanto tempo? 1, 2, 3, 5, 10 anos? Sabemos, tem como. Exatamente esse modelo, o Rafael vem dizendo, modelo exatamente não confia em ninguém, é ideologia. Porque a gente sabe que nem é simples e muito menos barato para isso. Então, o core principal da empresa não é simplesmente saber, não confio em ninguém. Como é que eu vou dizer? O meu core principal, meu board dizendo, como eu não posso confiar em ninguém? Entendeu o processo? Além disso, do meu pessoal colaborador, eu tenho parceiros, fornecedores, diversos players que vão me conectar. Então, a resposta para essa pergunta eu não tenho. Uma coisa que eu te digo, a gente está no modelo. Existem outras tecnologias comparada com a VPN. O modelo VDI é um deles, por exemplo. Exato. Então, existem sim segmentos, só que acredito que tende a evoluir cada vez mais. Ok, vamos para essa rodada agora aqui com o pessoal virtual. Antônio Neto, o que você acha? Você até falou aqui, estamos nesse modelo, né? Mas vocês planejam evoluir ou você acha que dá para continuar no modelo? Quer dizer, dá para conviver? Porque eu que já estou há algum tempinho acompanhando esse mercado, eu sei que o legado, né? Ele faz parte da realidade de qualquer empresa, de qualquer área, principalmente da segurança. Então, a gente sabe que é difícil fazer prognósticos nesse sentido. Mas como é que você está vendo essa evolução para você? O que você acha que pode, a curto prazo, aí, realmente sair do cenário? Eu acredito, assim, como os nossos colegas comentaram, existem soluções modernas, melhores, mas eu acredito que ainda a VPN vai perpetuar aí pelo menos mais uns 10 anos. Pelo menos olhando no meu nicho, que é o industrial, eu ainda não vejo uma evolução para acabar, porque eu dependo muito de soluções que estão na indústria, que estão no nosso ambiente fabril. Então isso é uma dor, assim, talvez a comunicação dos usuários eu possa melhorar, mas ainda a VPN para o acesso ao chão de fábrica, eu acredito que ele vai perpetuar aí pelo menos mais uns 10 anos, tá? A gente está na curva de maturidade, de melhoria, mas ainda para a rama industrial, agora, após a transformação digital que nós estamos entrando, que está começando a se olhar e a modernizar todo o processo de fabricação, não só o automotivo, como qualquer outra indústria, né? Que antes era fabrica, 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 até se desgastar, até acabar o componente. Hoje não, hoje já começa a se ter um ciclo de vida para todo aquele ambiente que envolve o seu produto, né? Perfeito, perfeito. Helenice, você estava aqui, começou falando sobre a experiência de vocês, né? Passaram por um incidente, evoluíram, falou do duplo fator de autenticação. E aí, como é que você vê a curto prazo essa evolução? O que você acha que tem aí nesse horizonte? Assim como todos os órgãos, né, empresas, o judiciário também vem passando por transformações, né? Então, o CNJ tem as metas e diretrizes, e uma transformação muito importante é o juízo 100% digital, que é a migração do processo físico para o processo totalmente eletrônico. Então, hoje já tem alguns nichos dentro do judiciário que conseguem fazer boa parte do seu trabalho sem a necessidade de VPN. Né? Então, mas tem o legado que é aquela raiz que nos finca no chão. Então, mas independente da tecnologia, né,
independente da tecnologia, eu sempre acredito que os processos, a identidade, os métodos e mecanismos de segurança, eles têm que existir, né, independente da tecnologia. Então, focar na identidade, o Rodrigo Jorge realmente me tirou um pouco do mundo mágico. Focar na identidade, são duas partes, né, pensando em identidade. Tem toda a parte do processo, do controle que é feito pela área tecnológica, saber, não deve existir nenhum usuário sem uma pessoa de carne e osso existente, ou um processo de negócio existente e ativo. Então, esse controle é o nosso tema de casa, é o básico, né, que, como o colega falou também, o básico o básico dá muito trabalho. Então, e a outra parte é a conscientização e atribuição de responsabilidades para o usuário, para o dono dessa identidade. Então, acreditar no usuário que ele tem capacidade de entender, capacidade de conhecer, capacidade de contribuir também para a segurança. Quando você coloca, traz ele como parte da solução, que é, como foi falado, reportar incidente, reportar, né? Sim. Então, ele faz parte. E eu acredito que, independente da tecnologia, né, que a tecnologia vai mudar, né, toda hora muda, então a gente tem que ter essa visão bem estruturada e em amadurecimento. Muito bom, Helenir, excelente. Temos ainda, eu gostaria de ouvir o Sérgio Tonieto rapidinho e Rafael também nessa última rodada. Tonieto, rapidamente, queria só que você deixasse aí também a sua visão a curto prazo, não estou exigindo que ninguém olhe a médio e longo, porque é difícil, mas como é que você vê aí essa evolução para você, o que você acha que fica e o que sai de cena? Eu acho que, como toda tecnologia, a gente está passando um momento de transição entre elas, né? O VPN ela ainda vai coexistir por algum tempo, ainda tem necessidades que outras ferramentas ainda não conseguem suprir, e, às vezes, quando conseguem suprir, por serem tecnologias muito novas, ainda tem um valor alto de investimento a ser feito, e nem toda empresa está disposta a fazer isso nesse momento. Como uma transição, eu acredito que ela tem tanto a VPN quanto o bom e velho password, né? E ainda tem alguns anos de vida, mas a tendência é que a gente vá cada vez mais diminuindo essa dependência das tecnologias mais antigas, substituindo por coisas mais novas. Perfeito. Para finalizar rapidinho, Rafael, algumas perguntas aqui, mas uma questão principal que surgiu, porque assim, é bem polêmico, né, essa questão, foi o ponto do legado. Como é que você vê se a gente parte para esse modelo, né, como você falou, com tecnologias, com soluções mais avançadas, como é que você consegue equilibrar essa questão do legado? Por exemplo, o exemplo da Renault é bem característico, né? Você tem um modelo de planta onde uma VPN é fundamental. Então, só para rapidamente você opinar sobre isso, legado versus, né, esses avanços todos aí. Não, legal, isso é um excelente tema. O legado sempre vai existir. A gente sabe que muitos bancos, o core do banco é um legado, né? Isso tem não vai avanço, tem inovação e tem legado, né? Exato, e não vai mudar porque funciona, né? Então, cabe à tecnologia contemplar também esses dispositivos que muitas vezes são vetores de ataque também, né? Não só legado, mas muita tecnologia moderna, como a IoT, criam interfaces de ataque contra as instituições. Então, existe a tecnologia que permite você contemplar também e criar estratégias de acesso seguro para esses dispositivos. Felizmente, nós temos isso, né? Para que isso não fique esquecido. Para equilibrar, né? Exato. Então, ele sempre vai existir, mas a tecnologia está evoluindo, mas também não esquecendo disso. Perfeito. Que no final, isso não pode ser deixado de lado, porque muitos ataques que a gente conhecemos aí começou por legados. Exato, exato. Então, o legado não pode ficar largado, aquela não velha pode ficar frase, de fora. Né? Muito bom, pessoal. Olha, agradeço a participação de todos vocês, os que estão online, os presenciais, a nossa plateia e aqueles que estão aí também nos acompanhando pela internet. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação de todos. Palmas
por favor, aqui para esse painel fantástico. Muito obrigada.